Boa noite. Conectar aqui no Instagram. Boa noite a todos. Boa noite, amigos do Instagram. E boa noite, amigos do Facebook. Oi, Rebeca. Já separei a sua pergunta aqui, tá? Desculpem a minha ausência na semana passada. Foi carnaval e eu não fiz a live na semana passada. Inclusive, eu estou querendo mudar o dia da live. Vai ser de terça-feira ao invés das segundas-feiras. Tá legal, gente? Então, às terças-feiras a gente vai se ver. Hoje a ideia é realizar um bate-papo, uma conversa, porque eu já falei bastante, né, desde quando eu comecei a fazer as lives, e eu recebo inúmeras perguntas sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. É muito gratificante saber que as pessoas elas gostam, né, do que você fala e o que eu, de uma certa forma, tenho ajudado pessoas que moram até longe. Então eu resolvi fazer hoje como se fosse um tira-dúvidas, né, se é que eu posso chamar assim, de alguns temas, de alguns assuntos que vocês mesmos me mandaram. Os assuntos são vários, eu não vou conseguir responder todos. Vocês devem ter visto aí, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, as inúmeras perguntas que eu recebi. Eu vou respondê-las, provavelmente algumas pela própria internet, e aqui eu vou dar ênfase àqueles assuntos mais gerais, de interesse mais amplo, né? Assuntos médicos, em particular, sobre problemas muito específicos, eu vou dar uma orientação, mas eu não posso dar conduta médica. Vamos lembrar, aqui eu estou apenas para orientá-los. Eu não estou aqui para te dar uma decisão definitiva sobre o seu problema ou algo que você vai seguir a ferro e fogo. Você tem que discutir presencialmente com o seu médico, tá legal, gente? As minhas lives não substituem a nenhuma consulta médica, combinado? Isso é muito importante que vocês tenham em vista, tá? Então, assim, vocês devem ter reparado em várias perguntas que as pessoas me mandaram. E eu vou começar respondendo algumas das questões, e eu queria que vocês se sentissem à vontade para mandar novas perguntas por aqui mesmo agora, e naturalmente os assuntos vão aparecendo. Eu vou começar de cara com a pergunta que a Rebeca Campoy me mandou. Ela na internet ela perguntou para eu falar sobre os saltos do desenvolvimento. Quem nunca ouviu falar, né, do bebezinho que está passando por um salto do desenvolvimento ou um pico de crescimento, né? O que é isso? Na verdade, são dois conceitos separados. Salto do desenvolvimento diz respeito ao desenvolvimento neurológico, psicológico, motor, tudo associado. Significa que o bebezinho, com a alimentação dele, leite materno, complemento, então não vou entrar no mérito de qual tipo de alimentação, mas significa que com a alimentação do bebê, essa criança vai se desenvolver. A gente espera que ele tenha um desenvolvimento neurológico, que os seus neurônios gerem novas sinapses, novas conexões, e de uma certa forma toda a evolução dele motora, psicológica, acompanhe isso. Então antes ele não era capaz, por exemplo, de enxergar a uma certa distância, ele passa a enxergar mais nítido. Então isso a gente considera um salto do desenvolvimento. Antes ele não colocava a mão na boca, ele começa a colocar a mão na boca. Antes ele não ficava com a cabeça e o pescoço muito durinho, aí agora ele já quer ficar praticamente em pé no colo da mãe. Isso a gente fala de períodos de salto do desenvolvimento. Existe muito pouca literatura médica formal que estuda isso, mas a gente tem algumas evidências, principalmente estudos de psicologia que falam a respeito. Mas a gente, quando avalia esses momentos, a gente percebe que são momentos em que a demanda metabólica do bebê é maior. O pico de crescimento, ele fala nitidamente sobre o crescimento. Então a criança, de repente, de um mês para o outro, ela cresce, ela ganha peso, o aspecto motor dela fica mais forte. Tudo isso diz respeito a esses dois conceitos. Então, quando acontece da criança vir num ritmo bom, já está dormindo melhor, mamando bem, aí de repente
bagunça tudo a vida da mãe. Ela começa a perceber que o seu filho está mamando diferente, está mais agitado, está mais choroso. Você pode estar, sim, diante de uma questão de salto de desenvolvimento ou pico de crescimento. O que não é doença, tá, gente? Isso é normal. A questão toda é você perceber como a dinâmica funciona. Afinal de contas, é tudo muito dinâmico. Você a amamentação não é fixa. O cuidado do seu filho não é o mesmo que você dá desde bebê até ele estar andando com um ano e um mês. É algo que você percebe que passa por fases, e a gente tem que se adaptar a cada uma desses momentos, a cada uma dessas fases, tá? Então essa tinha sido a pergunta da Rebeca. Deixa eu ver se alguém aqui colocou mais alguma coisa. Eu vou falar as questões mais pontuais. Eu tenho até uma anotação aqui embaixo, até com um lápis aqui. Febre amarela, né? Perguntaram sobre o risco da vacina de febre amarela. E como a gente está numa situação aqui em São Paulo, principalmente de grande campanha de vacinação, eu acho que vale a pena esclarecer. A vacina de febre amarela, ela deve ser dada se você não tiver nenhuma contraindicação. E essas contraindicações diz respeito basicamente à imunidade. A uma pessoa que é imunodeprimida, que tem alguma doença, que tem câncer. Então, para saber se você deve ou não receber a vacina, tem que conversar com o seu médico, não tem jeito. Não é que nem a vacina de gripe que você pode ir lá e tomar na época da campanha. Então você tem que passar por uma avaliação médica antes de receber a vacina de gripe, para saber se você não vai ter nenhum problema. Exemplo, quem usa corticoide, e na pediatria a gente usa Predizin, quem aqui nunca deu prednisolona para crianças maiores, dependendo da dose que você está usando e quantos dias de uso, você não pode tomar a vacina de febre amarela. Então você tem que conversar com o seu médico para saber se é liberado para os seus filhos essa vacina. Riscar aqui, vou para a próxima, tá? Teve uma pessoa, que é a Marta Nurse, ela perguntou do Coli Kids, se eu não me engano foi no Facebook. Ela falou assim, doutor André, eu vi numa reportagem que o Coli Kids não seria indicado para as mães que estão em aleitamento materno. Aí eu vou responder para a dúvida dela, né? Que vocês se lembram que naquela live de cólica, para quem não viu, pode procurar aqui no Face, que ela está gravada aqui, a live de cólica, e eu foquei um pouco naquele estudo que mostrou o benefício do Coli Kids, né? Então a dúvida dela foi em cima daquela live. O Coli Kids, ele foi estudado pela Academia Americana de Pediatria, quando analisou o estudo, justamente em mães que amamentavam seus bebês. Não eram bebês que recebiam complemento. Então o benefício dele foi justamente nas mães que davam o peito. Então aqui a gente não está excluindo as mães que amamentavam. Pelo contrário, ele mostrou-se que o seu benefício foi justamente em mães que amamentavam, tá? Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. Gente, se vocês quiserem perguntar a respeito do que eu já comentei, pode perguntar, aproveitando aqui o andar. Hoje é uma live muito livre, mais livre do que as outras, porque nós não temos um tema. Eu vou tentar ajudá-los na medida do possível, dentro de um prazo mínimo aqui, né? A Marcela Lúcio, tudo bem, Marcela? Ela perguntou para mim se tem problema da vacina de febre amarela usando Monteler. Eu já vou ampliar a sua pergunta e eu vou falar também de bombinha de Aerolim, que eu já recebi essa questão. Não tem problema. Pode fazer a vacina tomando Monteler ou bombinha de Aerolim. Tá bom, gente? Vamos ver outra aqui. Perguntaram, uma mãe mandou uma questão que vai ser de muita utilidade para vocês, sobre o sono do bebê. Uma mãe me perguntou assim, doutor André, eu não estou conseguindo fazer o meu bebê dormir bem com 3 meses de idade. Para você poder ajudar o seu bebê a dormir melhor, principalmente se ele for pequeno, isto é, ainda não está comendo, almoçando, jantando, você tem que entender como que funciona o sono de uma criança. O sono de um bebê recém-nascido, ele é basicamente vários momentos de dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Ele não é uniforme e não tem horários predominantes. Conforme essa criança vai crescendo, o sono vai começando a passar por momentos de concentração. Um pouco mais de manhã, um pouco mais à tarde e uma maior parte à noite,
que acaba se concentrando de madrugada. Mas isso respeitando aquelas horas mínimas. Creio que vocês já devem ter visto pela internet uma tabelinha de horas mínimas de sono de bebês. Se vocês não viram, eu me comprometo a escrever algo sobre isso e fazer uma postagem para vocês. Então, o bebê recém-nascido, ele tem uma necessidade de sono maior do que um bebezinho de 3 ou 4 meses. E você vai adaptando a sua amamentação e os seus cuidados para que ele cumpra essas horas ou mais próximo disso, de tal maneira que se adapte à rotina da família. Aí é onde entra alguns aspectos que eu comento muito aqui no consultório, que a gente pode relacionar como sendo higiene do sono. O que é isso? É você criar uma série de cuidados e de rotinas em que você habitue o seu filho, a sua criança, a sempre dormir no mesmo horário. Não vai ser em um dia que vai dar certo. Provavelmente é a repetição das mesmas atitudes, mantendo os mesmos padrões, mantendo os mesmos horários, horários de alimentação, horários de sono, não estimulando muito o seu filho antes do horário em que você queira que ele durma. Então não adianta você querer que seu filho durma, por exemplo, 10 horas da noite, e aí 9 horas o pai chega do trabalho e começa a brincar de pega-pega com ele no meio da sala. Ou alguns pais, não vou generalizar, mas a gente sabe que isso é uma realidade que eu vou falar agora, ou alguns pais dão tablet, celular. É claro que a hiperestimulação da criança, tanto auditiva, visual, vai gerar uma certa euforia, taquicardia, adrenalina, agitação, que vai atrapalhar o processo de sono. Então você acaba tendo que desacelerar a criança. Quando a gente está falando de um bebê, também vale isso. Então brincar muito, estimular muito o bebê antes de dormir. Você tem que manter pouca luz, luz indireta, o ambiente mais silencioso. Não adianta também a mãe estar toda preocupada em organizar o ritmo de sono do seu bebê, e aí o pai vai lá e liga a sua TV e começa a assistir um filme. Aí não dá muito certo. Você vai ter que entrar em acordo com o seu marido. Então, assim, isso é mais ou menos uma maneira que a gente aborda quando tem essas questões de sono, tá legal? Deixa eu ver o pessoal do Instagram, que eu tô olhando muito aqui mais a parte do Face. Olha só, tem uma pergunta aqui no Instagram que é muito interessante, e eu vou cair aqui num assunto que eu comentei agora também, né? A Camille Junqueira aqui no Instagram me perguntou: doutor André, toda vez que toma Predizin, fica com o corpo inchado e pele dolorida. Vamos pegar esse gancho. Vocês viram que eu comentei aqui em relação ao Predizin da vacina de febre amarela, que quem toma em doses altas não pode tomar a vacina. Aí eu aproveito e comento: gente, Predizin não é um xarope inócuo. Prednisolona não é um xarope inócuo. A gente não deve usar nenhum tipo de corticoide para qualquer coisa que a criança tenha, para qualquer tosse, para qualquer gripe, para qualquer resfriado. Não é um xaropinho, é um corticoide. E como todo corticoide, ele vai atrapalhar o seu eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, vai atrapalhar todos os feedbacks hormonais do seu próprio nível de corticoide que você produz, de tal maneira que isso pode causar inchaço, imunodepressão, pode atrapalhar em ganho em crescimento. Então ele não é um remédio inócuo, a gente não deve usar ele para tudo. É por isso que o corticoide ele pode dar inchar o corpo. Não devemos usar nenhum tipo de corticoide em excesso, a não ser que você tenha alguma doença imunológica, reumatológica, e isso seja um tratamento da sua doença. O que é um outro contexto e você vai ter o aval de um especialista para usar isso por um período muito longo. Espero que eu tenha respondido, viu, Camille? Deixa eu entrar mais uma vez aqui no Instagram. Boa noite, Aline Vascular, tudo bem? Vamos olhar aqui, Face. Ó, Renata Souza, eu acabei de responder a questão do corticoide, tá? Você acabou de perguntar, você tem lúpus e você quer tomar a vacina de febre amarela. Tudo depende da dose que você usa de corticoide. Então, para você saber se a sua dose se enquadra nisso, você tem que conversar com o seu reumatologista, tá legal? Vamos lá, bastante pergunta, viu, gente? Ó, alguns pais me perguntaram a respeito de dificuldade alimentar.
esse é um tema eu acho que vale a pena abordar também. Questões de que o filho não consegue comer as primeiras papinhas, ou cospe, ou vomita. Quando a gente faz a introdução alimentar, vamos imaginar que aquele bebê, ele nunca comeu nada. Ele só mamou, ele só recebeu líquido. Significa que ele vai receber aquele alimento pastoso, ou um pouco mais sólido, ele vai ter que engolir. E nem sempre ele vai ter dente ou vai conseguir amassar de uma maneira boa para ele conseguir engolir. Só que já tem alguns estudos que inclusive se referem ao fato do bebê engolir esse alimento mais pedaçudo e devolver como se fosse vomitar, como sendo um reflexo de defesa. Alguns estudos chamam isso de choking, C-H-O-K-I-N-G, choking, né? Já li em alguns locais reflexo de gagging. Na prática, é uma maneira que a criança tem de perceber que aquele alimento é muito grande e não vai dar para ele engolir direto. Porque até pouco tempo, o que o bebê fazia? Mamava. Ele simplesmente pegava o leitinho, seja no peito ou na mamadeira, e engolia direto. Agora ele percebe que se ele for pegar um pedacinho de qualquer alimento e for engolir direto, não vai dar muito certo. O que ele faz? Ele devolve. Ele devolve, ou ele vai mastigar, ou ele vai cuspir. Nós, como pais, a gente tem que incentivar nesse momento a mastigação, porque você quer que ele desenvolva toda uma musculatura orofacial, que ele desenvolva a erupção dentária, que ele mobilize sua língua para contribuir para uma fala futura. Então, o processo de alimentação, de introdução alimentar, não é apenas nutricional. Ele acaba envolvendo outros aspectos do desenvolvimento. Então, você insistir para o seu filho comer pedacinhos é extremamente importante nessa hora. E as dificuldades que você for tendo, ou você leva para o seu pediatra, para o seu nutricionista, mas é importante, se você está com dificuldade, ter uma ajuda profissional. Não tem uma receita de bolo que seja simples e prática para todos os bebês comerem, mas tem algumas orientações que, se você seguir, vai dar certo. A insistência é o que mais acaba dando certo. Aí é onde entra algumas técnicas para essa criança poder aceitar melhor, como, por exemplo, uma técnica recente da década de 70, 80, o BLW, Baby Lead Weaning, né, desmame guiado pelo bebê. Então a gente acaba tendo hoje em dia uma recomendação de introdução alimentar que mescla, né, um pouco do BLW com o que a gente fazia, com o que a gente faz atualmente em relação à papinha. Então as dificuldades de introdução alimentar existem e cada bebê vai ter uma particularidade que a gente conversa na consulta, tá? Mas não se preocupem se o bebezinho comer e você perceber, vai vomitar. Não, na verdade não é que vai vomitar, o pedaço é grande e ele vai devolver para frente na boca. E aí ele vai mastigar. Não tenham medo, tá certo? Deixa eu continuar aqui. Vamos mais alguma pergunta. Obrigado, Camille. A dúvida tinha sido sua, Marta Ribeiro? Que bom que deu certo. Disponha, Marcela. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Gente, é muita dúvida. A gente olha assim, dá até dificuldade. Eu vou focar em uma e vou responder, tá bom? Vamos lá. Elaine Zampieri. Ela me perguntou qual a minha orientação sobre os horários das mamadas. Sabemos a importância da livre demanda, mas gostaria muito de ter rotina da mamada. Elaine Zampieri, sua pergunta é perfeita, porque a sua dúvida eu tenho certeza que é de inúmeras mães que estão começando essa fase. Lá no comecinho, na maternidade, principalmente na maternidade e nesse primeiro mês, quando você sai do hospital, o que nós queremos é o livre demanda, é o neném mamar a hora que ele quiser, porque você está no começo de uma produção de leite, você está estimulando a mama, o bebê está aprendendo a mamar, da mesma maneira que você está aprendendo as técnicas de pega. Então a criança, de tanto requisitar o seu peito, vai estimulando cada vez mais os reflexos que vão induzir o aumento da produção de leite. E a livre demanda tem um papel importantíssimo nesse começo. Naturalmente, conforme o seu bebê mama bem a sua mama e ele fica saciado, ele mesmo vai fazer um intervalo sozinho. Olha só, ele mesmo vai fazer um intervalo sozinho e vai aguentar 2 horas e meia, 3 horas. Por experiência dos atendimentos, uma mãe que amamenta exclusivo no peito chega numa média de 2 horas. Algumas têm a sorte de chegar em 3 horas, mas a maioria é 2 horas. Isso é bom para o bebê.
Só que conforme você vai cumprindo a amamentação, principalmente durante o dia, a cada 2 horas, a cada 2 horas e meia, o bebezinho à noite ele acaba dormindo melhor. E essa mamada noturna, para um bebê que já está ganhando peso e se desenvolvendo bem, não é obrigatória a da madrugada, a não ser que ele acorde pedindo. Então você percebe que é uma situação que aparece naturalmente. E só junto com o seu médico para você poder avaliar esses detalhes que eu comentei. Se o bebê vai poder dormir à noite ou não, se a sua mamada está sendo efetiva, se a pega está adequada. É basicamente pega e deixar o bebê fazer o que ele quer. Siga isso que você vai perceber como tem tudo para dar certo. Tá bom? Sheila no Instagram, com quantos dias é recomendado a primeira consulta no pediatra após a alta da maternidade? Em uma semana você já tem que passar em avaliação com o pediatra, tá certo? Pelo menos uma semana, em alguns casos até 5 dias, dependendo do que o bebê tiver. Doutor, HMS natural. Doutor, fala sobre dor de crescimento. Foi a Karina que perguntou. Muito boa sua pergunta também, Karina. Dor de crescimento, vamos sair um pouco do público bebezinho, né? Vamos falar dos maiores. A dor de crescimento, gente, acaba sendo... É como se fosse uma dissociação entre o crescimento muscular, partes moles e osso. Imagina que o bebê, imagina que a criança, perdão, imagina que a criança, ela está numa fase em que seus ossos estão em crescimento e a parte mole, músculo e tendão principalmente, não acompanha essa mesma velocidade de crescimento. E nessa que o osso dá uma esticada, pode acontecer de alguns músculos sofrerem estirões pequenos, discretos, leves. E isso pode dar alguma dor. Só que somente o médico vai conseguir fazer o diagnóstico da dor de crescimento. Porque se você tem uma criança em casa que está com muita dor em membros, existem outras doenças que você tem que se preocupar. Tem que avaliar se não tem alguma outra doença mais séria, inclusive associada, como infelizmente doenças graves ou basicamente doenças osteomusculares. Então a dor de crescimento acaba sendo um diagnóstico até de exclusão, dependendo do contexto que a criança se encontra. Então não fale que tudo é dor de crescimento sem uma avaliação médica precisa, tá bom? Vamos continuar aqui. Patrícia Kelly, doutor, o pintinho do bebê pode infeccionar? Patrícia, o que existe é um tipo de infecção na pelezinha do bebê que chama balanopostite. Isso pode acontecer. A gente pode tratar localmente, dependendo do grau da infecção, ou às vezes até com antibióticos via oral, tá? Então, isso infelizmente pode existir. Por isso que quando você for, entre aspas, fazer a conhecida massaginha no pipi do bebê, tem que fazer com cuidado, de leve, com orientação de um pediatra, para você não machucar o bebê e aquele lugarzinho que machucou no pipi não ser motivo de infecção. Então, se você perceber que a sua massagem está deixando o pipizinho dolorido, o bebê está irritado, ele não quer que encoste, é bom você dar uma pausa e conversar com o seu médico. Tá legal? Vamos lá. Fernando Itoshi, depois eu vou conversar com você no privado. Me manda um WhatsApp aí, por favor. Ana Paula Gomes, a partir de que idade deve-se iniciar a papinha? A salgada e a doce podem ser iniciadas juntas? Boa pergunta, Ana Paula. A recomendação atual é que se inicie a primeira papinha com 6 meses de idade, tá? A papinha de fruta, ela pode ser começada junto com a salgada, não tem problema. A gente começa aqui no Brasil as frutas, mas eu já tive aulas com professores, por exemplo, de Portugal, que eles começam com creme de legumes para as crianças e não deixa de ser algo com o paladar mais adocicado. A questão maior é você saber a época certa e seguir a orientação do seu médico para começar da maneira adequada. Então não tem uma regra fixa de que o certo é começar com o doce e depois o salgado. Vamos continuar aqui. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Vamos lá.
Deliane, doutor André, fale sobre G6PD. Boa pergunta, tá? Apesar do tema ser um pouco específico, talvez isso aqui vai ter uma boa validade, uma vez que a G6PD ela é identificada no teste do pezinho. O que é a G6PD? G6PD ela é uma enzima que existe ao redor das membranas das hemácias. Algumas hemácias têm falta dessa enzima e por conta disso fica um pouco mais fragilizada, podendo sofrer o que no termo médico chamamos de hemólise, que nada mais é do que uma ruptura. E por conta dessa ruptura, ela solta algumas substâncias na corrente sanguínea que lá no fígado se transforma em bilirrubina, que é o nome da substância que deixa o bebê ou a criança ou a pessoa mais amarela. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência de G6PD pode ficar um pouco mais ictérico. Existem alguns remédios que podem predispor a esse tipo de situação, como o mais comum é a Novalgina, né, a dipirona, e os pais que têm filhos com essa condição ganham uma lista do pediatra ou até do laboratório, em São Paulo a APAI que entrega, para que eles conheçam quais os medicamentos que devem ser evitados, tá? Então, a G6PD é testada no teste do pezinho, viu, gente? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Acho que eu já falei demais, né, gente? Já tá bom, hein? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Vou responder só mais duas para a gente não ficar muito tempo, tá? Boa noite, Miriam Nunes. Obrigado, viu? As vovós me acompanhando, é isso? Maria Carolina. Doutor, o umbigo do meu bebê de 1 mês e 20 dias saltou. Posso usar cinta para hérnia umbilical? Por que acontece isso? Vamos lá, Maria Carolina. Bem, primeiro, todo bebê, ele não tem uma hérnia. Eu posso generalizar isso para vocês. O que ele tem é uma abertura na parede abdominal, por onde passavam os vasos umbilicais do cordão umbilical. A partir do momento que o cordão umbilical é cortado, ele fica mais escurinho e cai, aquele orifício tende a fechar. E ele pode demorar, às vezes, alguns anos para fechar. Então, para você poder considerar que uma criança tem uma hérnia umbilical, você observa o fato do umbigo estar saltado por pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Já ouvi colegas cirurgiões infantis que aguardam até um pouco mais do que isso. Então, não chega a ser uma hérnia. Então, você não precisa operar uma hérnia umbilical. Diferente da hérnia de virilha, tá? Hérnia de virilha em bebê tem que passar por procedimento e avaliação médica. A do umbigo, não. A do umbigo a gente pode esperar. Tá certo? Mais uma pergunta? A Elaine Zampieri aqui, pelo visto, está ganhando de pergunta. Ó, doutor, é necessário dar outras vacinas no bebê que não sejam aquelas indicadas no SUS? Boa pergunta, Elaine Zampieri. Se vocês querem conhecer mais sobre o calendário, que não é apenas o do posto, o do SUS, vocês podem se informar no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Lá tem o calendário da criança prematura, do adulto, do idoso, da gestante, inclusive situações específicas, como de pessoas com câncer. Lá você vai encontrar todas as vacinas. Mas aqui para você eu já te respondo. O calendário do SUS, ele cumpre com o básico que o governo é possível dar. Não vamos esquecer que o Brasil, infelizmente, não tem recursos para vacinar a população de uma maneira geral com tudo que tem de mais moderno. Claro que existem vacinas que são um pouco melhores no particular. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A vacina de pneumonia, no posto, contempla 10 tipos de bactérias. A do privado contempla 13 tipos. Lembrando que existem atualmente 26 tipos de bactérias causadoras de pneumonia. Então, imagina que o privado já contempla metade. E isso é uma constante evolução. Antigamente, o posto dava uma vacina que tinha 7 tipos de pneumonia e o particular dava essa de 10. Aí o governo comprou essa de 10 e o particular evoluiu e deu a de 13. Então, para você saber exatamente as outras, você pode consultar o site que eu citei, porque existem inúmeras vacinas que podem ser dadas
no particular e complementa um pouco do que você já recebeu no SUS. Mas é importante deixar claro que não é que as vacinas do SUS são piores. Nada disso. Você pode ter vacinas que contemplam mais vírus e mais bactérias no privado, mas se você receber as vacinas do SUS, você terá a imunidade a que aquilo se propõe. Tá certo? Inclusive, o sistema vacinal do Brasil é um dos melhores do mundo, tá? Deixar aqui essa observação. Acho que é isso, viu, gente? Eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez, e só para reforçar que eu mudei a data das lives de segunda para terça-feira, tá bom? Boa noite para todo mundo, muito obrigado pelas perguntas, agora eu vou ler todas e vou responder, tá legal? Um abraço para vocês, tchau, tchau.